Oi, eu sou o Glenn, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse que eu vos trago o Fantasma de Canterville. Galera, esse é um clássico da literatura Oscar Wilde, o autor, para quem não sabe, do Retrato de Dorian Gray. E esse, O Fantasma de Canterville, foi o primeiro texto publicado do autor, e aqui ele traz uma sátira sobre o que se percebia na época ali, no século XIX, sobre os fantasmas. Só que aí você percebe que não é só uma crítica aos fantasmas, a percepção que se tinha sobre os fantasmas, mas também sobre os valores dos americanos frente às tradições britânicas. E aqui no Fantasma de Canterville, logo no começo da história, nós temos ali uma negociação sobre a compra de uma mansão. E aí o comprador é esse Sr. Austin, um americano diplomata, que está vindo morar na Inglaterra. E logo nessa negociação, a pessoa que está vendendo a casa já diz de logo: olha, a casa é mal assombrada, eu devo lhe avisar que a casa é mal assombrada. Mas o americano tá: não, tranquilo, não me importo com isso. E aí chega nessa casa esse Sr. Austin com a sua esposa e 4 filhos, um filho mais velho, uma adolescente e duas crianças, 2 meninos gêmeos. E logo que chegam nessa casa, eles são recepcionados por uma governanta com toda a reverência britânica. Sejam bem-vindos à mansão Canterville. Logo que eles adentram a casa, que eles reparam nos quadros, aquele estilo vitoriano bem sinistro, com quadros grandes espalhados pelas paredes, no corredor, enfim. Mas eles se deparam de repente com uma poça de sangue, uma mancha de uma poça de sangue na sala. E a senhora Austin ali pede para que a governanta limpe aquilo, que aquela sujeira não pode ficar de maneira nenhuma. A princípio, quando você está lendo a história, você imagina que nós temos aqui uma história, sobretudo uma história de mistério. Só que, nesse primeiro confronto com essa poça de sangue, a história toma um ar cômico. Então que os americanos vêm com os detergentes. A governanta vai dizer que é impossível limpar aquela mancha de sangue, que aquilo é uma mancha do sangue da senhora Canterville, que foi assassinada pelo próprio marido, e desde então aquela mancha nunca foi apagada. Já que estão entrando no assunto, eles perguntam o que a governanta sabe mais a respeito, e ela vai contar que naquela casa morava um senhor chamado Simon Canterville. Era um péssimo homem, ele matou a esposa porque ele achava ela incompetente, porque ela não sabia cozinhar, porque ela não era bonita, porque ela não sabia costurar e por aí vai. Por um motivo não muito claro, um motivo fútil. Desde então esse fantasma vive assombrando a casa, e tem pessoas que passaram por transtorno e estão sofrendo até hoje devido aos sustos desse fantasma, né? Sustos esse que ele tinha, quando você vai conhecer o fantasma, você percebe que ele tinha muito orgulho dos sustos que ele praticava. Só que essa família é muito diferente. O fantasma ali, ele, opa, vamos assombrar essa família também. Ele achava que era mais uma família que ele iria assustar. Só que no decorrer da história, o fantasma fica mais assustado com a família do que a família com o fantasma. O primeiro momento que você percebe que a história é inteiramente cômica é quando ali pela noite eles escutam um barulho de correntes se arrastando na casa. Então o Sr. Otis abre a porta, se depara com o fantasma e aí ele descreve um negócio horrendo, um velho de rosto medonho, de cabelos brancos desgrenhados e com olhos vermelhos como brasas de fogo. E quando ele se depara com esse fantasma, o fantasma vai ali para assombrá-lo. E o Sr. Otis, epa, para aí, eu trouxe também dos Estados Unidos uns lubrificantes interessantes para você passar nas suas correntes. Passe, homem, pelo amor de Deus, que ninguém consegue dormir nessa casa. Aí você, tá certo, entendi aí qual é a história. E aí há uma cena também muito interessante que os gêmeos fazem um inferno da vida desse fantasma. Há um momento em que ele decide, não, já sei como eu vou assombrá-los, eu vou sem cabeça entrar no quarto e surpreendê-los. E quando ele entra nesse quarto, os gêmeos colocaram lá um balde em cima da porta
que cai sobre o fantasma fica molhado e até contrai um resfriado. Uma história assim tão caricata, né, para ser escrita ali no final do século XIX. Eu fiquei muito surpreso com o estilo desse texto para ser dessa época, né, e ser um clássico então. Por idas e vindas de sofrimentos desse fantasma, que fica realmente traumatizado com a família que está habitando sua casa, ele decide sumir. E um belo dia, a mocinha Virginia, enquanto lá passeia no seu pônei, percebe o fantasma ali no cantinho, encostado ali a uma das janelas dessa mansão. E ela se aproxima para conversar com ele, e ele explica, né, que ele está com depressão, que a vida dele não faz mais sentido, porque tudo que ele sabia fazer era assustar as pessoas. E aí ele explica para Virginia do porquê dele ainda estar por ali. Finalmente, né, ele teve a oportunidade de explicar. De acordo com o relato lá da governanta, que disse que depois que ele matou a esposa, ele desapareceu e ninguém sabia dizer, ninguém sabia dar paradeiro, notícias desse Sr. Simon, né, até que ele apareceu como um fantasma assombrando a mansão. Mas, para Virginia, ele explica que acorrentaram ele. A partir desse ponto, a história perde o seu ar de graça, de cômico, e ela começa a ficar um pouco dramática e um tanto sinistra. Tanto que quando a Virginia vai acompanhá-lo e ele explica que ele está ali porque depois que ele morreu, ninguém chorou por ele, o corpo dele não foi velado, que ela não temesse, porque todas as pessoas que fossem tentar fazer isso por ele, essas pessoas seriam obsediadas por outros fantasmas e por outros seres bem tenebrosos, que você fica até um pouco assustado. E ele diz que, sendo uma criança, esses fantasmas não tem como atingi-la porque ela traz a inocência da infância. Criança na concepção dele, porque na verdade ela é um adolescente. E aí ela realmente vai fazer essa oração e acontecem coisas sinistras e eles são meio que engolidos por um portal. Acontece um negócio assim meio louco. Depois disso, a Virginia some por dias. Nós temos aqui verdadeiros momentos de tensão em que seu irmão, seu pai e outras pessoas saem em busca dessa menina pelos outros condados, pela ferrovia. Ninguém tem notícias de Virginia. Quando de repente a família já está sem esperanças, de repente eles escutam um estrondo e um quadro cai no chão. Desse quadro sai a Virginia e ela os convida até o local onde ela foi. Então eles encontram lá uma cela com um cadáver pendurado pelas correntes e pela postura do cadáver ele está como se tentando alcançar ali um jarro no qual continha água. É bem triste, é bem tenebroso, é péssimo. E esse corpo é finalmente velado, há o choro, há as orações e tudo acaba bem. E tá aí uma sugestão de livro para você apreciar de horror, e um horror que te faz rir, não só aquele horror que te causa arrepios, mas que pode te divertir, que é indicado inclusive até para crianças. Eu já vi aqui no YouTube outros vídeos de crianças lendo O Fantasma de Canterville. Então eu vou deixar aqui embaixo a indicação com outro livro do Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray, e vou deixar aqui embaixo o vídeo de ontem, que foi uma tag, a tag do medo. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. E comentários são sempre bem-vindos e até o próximo vídeo.